Às vezes, o silêncio de uma mãe não é um sinal de derrota, mas o tempo necessário para que o destino prepare uma lição inesquecível. No coração de Minas Gerais, onde as aparências costumam pesar tanto quanto as tradições, um jantar que deveria celebrar a união familiar transformou-se em um palco de humilhação cruel. Mas o orgulho é um castelo de cartas, e quem hoje despreza as mãos de quem trabalha, amanhã pode descobrir que são essas, mesmas mãos as únicas capazes de oferecer amparo. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar naquela noite em Belo Horizonte estava carregado, não pela chuva que ameaçava cair sobre as montanhas de Minas, mas pela expectativa que apertava o meu peito. Eu conhecia bem o terreno onde estava pisando. Casa da minha sogra, Dona Alzira, no bairro Belvedere. Sempre me pareceu um museu frio, onde cada objeto de decoração parecia estar ali apenas para lembrar aos visitantes o quanto eles não pertenciam àquele luxo. O chão de granito polido brilhava tanto que eu conseguia ver o reflexo do meu próprio desconforto enquanto ajeitava o vestido. Eu queria que aquela noite fosse perfeita. Era o aniversário de casamento de Alzira e o meu marido, Ricardo. Insistiu que seria a oportunidade ideal para aproximar nossas famílias. Mal sabia eu que estava conduzindo minha mãe direto para a cova de uma serpente. Minha mãe, Dona Ivone, estava radiante e, ao mesmo tempo, visivelmente nervosa. Ela usava um vestido azul marinho que comprou especialmente para a ocasião, uma peça simples, mas impecavelmente passada. Suas mãos, marcadas pelos anos de trabalho duro, apertavam a alça da bolsa com uma força que me doía ver. Ivone é o tipo de mulher que conversa com as flores e prepara o melhor pão de queijo que já senti o cheiro na vida. Mas ali, cercada por 14 pessoas que falavam sobre viagens para a Europa e investimentos na bolsa de valores, ela parecia um pássaro pequeno tentando não ser notado. O cheiro de perfume caro dos convidados se misturava ao aroma do bacalhau que estava sendo servido, criando uma atmosfera que me deixava enjoada. A mesa estava posta para 14 pessoas. Prataria pesada, taças de cristal que tilintavam com um som agudo e irritante, e guardanapos de linho com as iniciais da família bordadas. Ricardo estava ao meu lado, tentando manter um clima leve, mas ele sempre ficava tenso perto da mãe. Alzira reinava na cabeceira. Ela usava um conjunto de pérolas que pareciam gritar sua linhagem tradicional mineira. Durante a entrada, o assunto girava em torno do novo clube de golfe e das reformas na fazenda de um dos primos. Minha mãe permanecia em silêncio, apenas sorrindo educadamente quando alguém cruzava o olhar com ela. Eu tentava puxar assunto, falava sobre o clima ou sobre o trânsito na Avenida Afonso Pena, mas Alzira sempre encontrava um jeito de cortar a conversa com um comentário seco. Foi no meio do prato principal que o veneno foi destilado. Alzira pousou o garfo com uma delicadeza teatral, limpou os lábios no guardanapo de linho e fixou seus olhos claros em minha mãe. O silêncio se instalou na mesa quase que instantaneamente, como se todos soubessem que a leoa estava prestes a dar o bote. "Ivone, querida", começou Alzira, com aquela voz aveludada que ela reservava para quando queria ser especialmente cruel. "Estamos aqui conversando sobre tanta coisa, mas percebi que ainda não sabemos muito sobre você. O que é que você faz da vida exatamente? Digo, qual é a sua ocupação profissional?" Senti um nó na garganta. Ricardo apertou minha mão por debaixo da mesa, um sinal mudo para que eu não interferisse. Minha mãe, com a dignidade que só os puros de coração possuem, respirou fundo e respondeu com a voz firme, embora doce: "Eu sou cuidadora domiciliar, Alzira. Trabalho cuidando de idosos e pessoas que precisam de auxílio nas tarefas diárias dentro de casa. É um trabalho que exige muita paciência, mas que me dá muito orgulho." O silêncio que se seguiu foi cortante. Vi alguns primos de Ricardo trocarem olhares de soslaio. Alzira deu um sorriso de canto de boca. Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. Ela se virou para os outros convidados na mesa como se estivesse compartilhando uma piada interna. "Ah, entendi", disse Alzira.
elevando o tom de voz para garantir que todos os 14 presentes ouvissem. Então, em resumo, você limpa a sujeira dos outros por dinheiro. É uma forma interessante de ganhar a vida. Eu sempre me perguntei quem eram as pessoas que aceitavam fazer esse tipo de serviço manual, quase invisível. Deve ser muito gratificante lidar com as excreções alheias em troca de alguns trocados no final do mês, não é mesmo? O tempo pareceu congelar. O som dos talheres batendo nos pratos parou. Eu senti o sangue subir para o meu rosto, uma mistura de fúria e uma vergonha esmagadora, não pela minha mãe, mas por pertencer, por via do casamento, àquela família tão pequena de espírito. Olhei para Ricardo, esperando que ele dissesse algo, que defendesse a sogra, que calasse a própria mãe. Mas ele baixou os olhos para o prato, covarde diante da matriarca. Minha mãe não desviou o olhar. Ela viu os sorrisos contidos de duas amigas de Alzira. Ela ouviu o suspiro de desprezo vindo do fundo da mesa. Em vez de explodir, em vez de chorar ou se levantar e ir embora, Dona Ivone fez algo que me deixou paralisada. Ela deu um sorriso largo e sereno. É um trabalho de muito cuidado e humanidade, Alzira, disse minha mãe, calmamente. A gente aprende muito sobre a fragilidade da vida. Às vezes, as pessoas que mais têm dinheiro são as que mais precisam de alguém para limpar a sujeira que elas deixam. E não estou falando apenas da sujeira física. Alzira arqueou a sobrancelha, claramente irritada por não ter conseguido a reação de choro que esperava. Ela apenas soltou um seco e mudou de assunto, pedindo que o vinho fosse servido novamente. O restante do jantar foi um borrão de hipocrisia. Eu mal conseguia engolir a comida, sentindo cada garfada como se fosse areia. Minha mãe continuou ali, impecável, comendo seu bacalhau com elegância, ignorando o clima gélido que se instalou. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era sufocante. Ricardo tentou balbuciar um pedido de desculpas, dizendo que a mãe Rim era de outra época e que não tinha sido por mal. Eu não conseguia nem olhar para ele. Minha mãe, sentada no banco de trás, olhava pela janela as luzes de Belo Horizonte passando rápido. Mãe, me desculpa, eu disse, com a voz embargada. Eu nunca deveria ter levado você lá. Ela foi um monstro. Minha mãe colocou a mão no meu ombro e apertou de leve. Não se preocupe, Beatriz. A vida é uma roda que nunca para de girar. Sua sogra é uma mulher muito orgulhosa, mas o orgulho é um fardo muito pesado para carregar quando as pernas começam a falhar. Eu não entendi bem o que ela quis dizer. Naquele momento, achei que era apenas um consolo de mãe. O mês que se seguiu foi de uma tensão constante entre Ricardo e eu. Eu me afastei da família dele, recusando todos os convites. Alzira, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido, enviando mensagens sobre eventos sociais, como se não tivesse humilhado a mulher que me deu a vida. Exatamente 30 dias depois daquele jantar, eu estava na casa da minha sogra. Ricardo tinha ido resolver um problema na empresa e me pediu para levar uns documentos para a mãe dele. Quando estacionei o carro na calçada larga do Belvedere, vi algo que me fez parar o coração. Um carro popular, simples e bem cuidado, estava parado em frente ao portão imponente de Alzira. A porta do motorista se abriu e minha mãe saiu dele. Ela não usava o vestido azul do jantar. Ela estava vestida com seu uniforme branco de cuidadora, impecavelmente limpo, com um crachá pendurado no peito. Ela carregava uma maleta de equipamentos de saúde e uma expressão profissional que eu raramente via. Ela caminhou até o interfone e tocou. Eu saí do carro, em choque, sem entender o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse gritar por ela, a voz de Alzira saiu pelo alto-falante do interfone. Mas não era a voz prepotente de um mês atrás. Era uma voz trêmula, carregada de dor e urgência. Graças a Deus você chegou. Por favor, entre logo. Eu não consigo me mexer e a dor está insuportável. A agência disse que mandaria a melhor. Minha mãe olhou para a câmera do interfone, deu o mesmo sorriso sereno da noite do jantar e disse: Bom dia, dona Alzira. Sou Ivone, a cuidadora. Vim cuidar da sua sujeira. Eu fiquei ali, parada no meio da calçada larga do Belvedere, sentindo o sol da manhã de Belo Horizonte queimar a minha nuca. Meus pés pareciam colados no chão de pedra portuguesa.
enquanto eu via as costas da minha mãe desaparecerem para dentro da mansão de Alzira. O portão eletrônico se fechou com um estalo metálico, um som seco que ecoou na rua silenciosa, como se estivesse selando um destino que eu jamais poderia ter previsto. O que estava acontecendo? Minha mãe, a mulher que fora motivo de escárnio naquela mesma casa apenas 30 dias atrás, agora entrava ali como a única solução para a mulher que a humilhara. Recuperei o fôlego e, movida por uma mistura de curiosidade mórbida e instinto de proteção, apertei o interfone. A voz de Alzira atendeu de novo, mas desta vez ela nem perguntou quem era. Ela apenas destravou a porta principal, num gesto de puro desespero. Entrei na casa que eu tanto detestava. O hall de entrada, com seu pé direito duplo e o lustre de cristal, que custava mais do que o meu apartamento, parecia estranhamente sombrio. Não havia o cheiro de flores frescas ou dos aromatizadores de ambiente caros que Alzira tanto gostava. O ar estava pesado, com um odor metálico e o cheiro característico de medicamentos que tentam mascarar algo mais profundo. Subi as escadas de mármore, meus passos fazendo um eco solitário. Quando cheguei à porta do quarto principal, parei por um segundo. Ali, naquela suíte que mais parecia um palácio de ego, o cenário era de derrota. Alzira estava deitada em sua cama king size, cercada por travesseiros de seda que agora pareciam sufocá-la. Suas pérolas não estavam lá. Em seu lugar, uma camisola de algodão amassada e uma expressão de dor que desfigurava seu rosto sempre tão bem maquiado. Ela sofrera uma queda feia no banheiro na noite anterior, agravada por uma crise aguda de nervo ciático que a deixara completamente travada da cintura para baixo. Minha mãe já estava ao lado da cama. Ela não perdera tempo. Já havia aberto sua maleta profissional e estava calçando as luvas de látex com um estalo rítmico que parecia marcar o tempo da justiça. O silêncio no quarto era tão espesso que eu conseguia ouvir o tic-tac de um relógio de ouro sobre a mesa de cabeceira. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Alzira sussurrou, sua voz falhando. Ela tentou se virar para me olhar, mas um espasmo de dor a fez contrair o rosto e soltar um gemido agudo. Eu vim trazer os documentos que o Ricardo pediu, Alzira, mas parece que a situação aqui é bem diferente do que eu imaginei, respondi, mantendo a voz o mais neutra possível, embora meu coração batesse como um tambor. Minha mãe não olhou para mim. Ela estava focada na paciente. Com uma delicadeza técnica, ela começou a aferir a pressão arterial de Alzira. O som do velcro do manguito abrindo e fechando era a única comunicação entre as duas. Alzira evitava o olhar de Ivone a todo custo. Onde estava a mulher altiva do jantar? Onde estava a senhora que fazia questão de ressaltar que não entendia quem eram as pessoas que aceitavam trabalhos invisíveis? Agora, ela era a invisível, dependendo inteiramente daquelas mãos que ela antes desprezara. A pressão está um pouco alta, dona Alzira. É a dor, disse minha mãe, com uma voz profissional, sem um pingo de sarcasmo, o que tornava a situação ainda mais humilhante para a sogra. Eu vou precisar fazer a higiene da senhora e trocar os curativos do tombo. A senhora consegue me ajudar com o peso do corpo ou vou ter que chamar o motorista para me auxiliar na manobra? Alzira fechou os olhos com força. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho, abrindo caminho entre as rugas que ela tanto tentava esconder com cremes franceses. Não, o motorista não. Eu não quero que ninguém me veja assim. Por favor. Então a senhora vai ter que confiar em mim, disse minha mãe, posicionando-se para virar o corpo de Alzira. Eu assisti a tudo da porta, em transe. Vi minha mãe realizar o trabalho que ela fazia há décadas com uma dignidade inabalável. Ela limpou o suor, trocou os lençóis que estavam sujos devido à incapacidade de Alzira de chegar ao banheiro a tempo e tratou as escoriações com um cuidado que Alzira certamente não merecia. Cada movimento de Ivone era uma aula de humanidade. Ela não jogou na cara a frase do jantar. Ela não precisava. O fato de ela estar ali, tocando na pele de Alzira, cuidando das suas necessidades mais íntimas e básicas, era a resposta mais poderosa que poderia existir. Enquanto Ivone trabalhava,
Os pensamentos me atropelavam. Lembrei das 14 pessoas na mesa. Onde estavam elas agora? Os primos que riram, as amigas que olharam com desdém, o círculo social que Alzira tanto cultivava. Nenhum deles estava ali para segurar sua mão ou limpar sua testa. Eles estavam ocupados demais em seus mundos perfeitos, onde a doença e a velhice eram tratadas como inconveniências que se escondem com dinheiro. Alzira estava descobrindo, da pior maneira possível, que o dinheiro compra o melhor hospital, mas não compra a mão que cuida por vocação. Minha mãe então se virou para mim, enquanto Alzira descansava após a medicação. Bia, pegue para mim aquela bacia com água morna e aquela toalha de rosto. Por favor, o armário do banheiro está uma bagunça. Parece que ninguém ali se importa com onde as coisas de primeira necessidade ficam guardadas. Entrei no banheiro monumental. Mármore de Carrara por todos os lados. Torneiras banhadas a ouro, mas o cheiro ali dentro era de abandono. Havia cosméticos caríssimos espalhados, frascos de perfumes de grife abertos e uma sensação de que aquela opulência toda não servia para nada diante de uma coluna travada. Enchi a bacia, sentindo a temperatura da água, e levei para o quarto. Foi quando o telefone de Alzira, que estava no mudo sobre a mesa, começou a vibrar incessantemente. Eram notificações de um grupo de amigas do chá. Alzira, onde você está? O bingo beneficente já vai começar. Não esqueça de trazer as joias que comentou. Alzira olhou para o celular e depois para Ivone, que estava ajoelhada ao lado da cama para limpar seus pés inchados. O contraste era violento demais. A realidade da vida contra a futilidade das aparências. Por que você veio, Ivone? Alzira perguntou, num sussurro quase inaudível, quando eu saí por um instante para buscar um copo de água. A agência tem dezenas de enfermeiras. Por que justo você? Minha mãe parou o que estava fazendo por um segundo. Ela olhou nos olhos de Alzira. Não com ódio, mas com uma compaixão que deve ter doído mais do que qualquer insulto. Porque quando a agência ligou dizendo que uma cliente importante estava em estado crítico e que ninguém queria assumir o plantão hoje por ser feriado, eu sabia que era a senhora. E eu nunca deixo um serviço mal feito, dona Alzira, especialmente quando a sujeira é difícil de tirar. Alzira não respondeu. Ela virou o rosto para a parede, soluçando baixinho. O orgulho dela estava sendo desintegrado, pedaço por pedaço, pela competência da mulher que ela tentou diminuir. E o pior para ela ainda estava por vir. Ricardo estava chegando, e ele teria que encarar a realidade de que a mãe que ele tanto temia e idolatrava agora dependia totalmente da sogra que ele não teve coragem de defender. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A vingança da minha mãe não era um ato de maldade, era um espelho. Ela estava apenas mostrando a Alzira quem cada uma delas era de verdade, mas eu sabia que isso era apenas o começo. Alzira era uma mulher amarga, e o fato de ser salva por quem ela odiava poderia gerar uma gratidão inesperada ou um ódio ainda mais profundo. O barulho do portão eletrônico se abrindo novamente lá embaixo anunciou a chegada de Ricardo. Eu reconheceria o som do motor daquele SUV em qualquer lugar de Belo Horizonte. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Sabia que o encontro entre ele, a mãe debilitada e a sogra que ele não ousou defender, seria o verdadeiro teste de fogo para o nosso casamento. Eu desci as escadas devagar, sentindo o peso do corrimão de madeira nobre sob minha mão. O hall de entrada estava banhado por uma luz alaranjada de fim de tarde que entrava pelas janelas altas, desenhando sombras longas no chão de granito. Ricardo entrou em casa com pressa, a gravata já frouxa e o rosto suado, carregando aquela aura de preocupação que ele sempre vestia quando o assunto era Alzira. Bia, onde está minha mãe? A agência ligou dizendo que a enfermeira já estava aqui, mas não me deram o nome. Ele parou de falar no momento em que seus olhos encontraram os meus. Ele viu a bacia de água morna na minha mão e o silêncio que pairava sobre a casa. O que está acontecendo? Por que você está com essa cara? Sua mãe está lá em cima, Ricardo. E a enfermeira? Bem, a cuidadora que a agência mandou é a minha mãe, a dona Ivone. O rosto de Ricardo passou por uma sucessão de cores. Ele ficou pálido, depois vermelho, e por fim uma sombra de vergonha profunda se instalou em seus olhos. Ele abriu a boca para dizer algo.
Talvez um protesto ou uma desculpa esfarrapada, mas as palavras pareceram morrer na sua garganta. Ele sabia o quanto aquilo era irônico. Ele sabia o quanto aquilo era justo. Sem dizer uma palavra, ele subiu os degraus 2 a 2. Eu o segui de perto. No quarto, o cenário era de uma paz, quase surreal, se não fosse pela tensão subjacente. Minha mãe estava terminando de organizar os medicamentos de Alzira sobre a cômoda de laca branca. Alzira estava com os olhos fechados, mas eu sabia que ela não estava dormindo. Ela apenas não suportava a ideia de encarar a realidade. O cheiro de álcool 70% e pomada de arnica agora dominava o ambiente, sufocando o perfume de lavanda francesa que costumava ser a marca registrada daquele quarto. Dona Ivone, Ricardo sussurrou, parado à porta, parecendo um menino flagrado em uma travessura. Minha mãe se virou com uma calma que me dava vontade de aplaudir. Ela não demonstrou raiva, não deu indiretas. Ela apenas assentiu com a cabeça, profissional e firme. Boa tarde, Ricardo. Sua mãe teve uma queda séria e o nervo ciático está muito inflamado. Ela vai precisar de cuidados intensivos nas próximas 48 horas para evitar uma complicação maior. Eu já administrei os analgésicos e fiz as compressas. Agora ela precisa de repouso e, acima de tudo, de paciência. Ricardo caminhou até a beira da cama e tocou a mão da mãe. Alzira abriu os olhos e o que vi ali foi um lampejo do antigo orgulho tentando lutar contra a humilhação. Ela olhou para o filho e depois para a minha mãe. Ricardo, tire essa mulher daqui, Alzira murmurou, com a voz embargada. Eu não quero que ela me veja assim. Peça para a agência mandar outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Eu pago o dobro. O triplo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu olhei para Ricardo, esperando sua reação. Ele olhou para Alzira, depois para minha mãe, que permanecia impassível, esperando. Mãe, disse Ricardo, e para minha surpresa, sua voz saiu firme. A senhora está em uma situação delicada. A dona Ivone é a melhor profissional que essa agência tem. Se ela não estivesse aqui, a senhora estaria sozinha agora, porque nenhuma das suas amigas atendeu o telefone quando eu liguei pedindo ajuda para te levar ao hospital ontem à noite. Eu tentei, mãe. Liguei para a Lourdes, para a Cássia, para a tia Margarete. Todas tinham compromissos. A única pessoa que está aqui cuidando da senhora é a mulher que a senhora humilhou naquele jantar. Alzira soltou um suspiro trêmulo e virou o rosto para o lado oposto. Foi a primeira vez que vi a armadura de ferro daquela mulher rachar de verdade. Os 2 dias seguintes foram uma rotina de superação silenciosa. Eu decidi ficar na casa para ajudar minha mãe. Não por Alzira, mas por ela. Eu via o cansaço nos olhos da minha mãe, mas também via a maestria com que ela lidava com a dor alheia. Ela tratava Alzira com uma dignidade que a sogra jamais soube retribuir em tempos de saúde. Ivone preparava caldos leves, limpava o suor da febre de Alzira e conversava sobre amenidades do dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Era uma vingança através da bondade, a forma mais refinada de mostrar a alguém o quanto ele é pequeno. No 3º dia, um incidente mudou o tom da história. Era tarde, e o sol de Belo Horizonte estava escondido atrás de nuvens cinzentas que prometiam um temporal típico de verão. 3 das amigas mais próximas de Alzira, as mesmas que estavam no jantar e riram do comentário sobre limpar sujeira, resolveram aparecer para uma visita rápida. Elas entraram no quarto exalando perfumes caros e carregando flores que pareciam artificiais de tão perfeitas. Ah, Alzira, querida, que horror o que aconteceu! Exclamou Lourdes, ajeitando seus óculos de grife. Viemos ver se você está bem. Mas quem é esta? Ela parou de falar ao reconhecer minha mãe, que estava no canto do quarto preparando uma injeção de anti-inflamatório. Espera, eu conheço você. Você não é a mãe da esposa do Ricardo? Aquela que... O quarto ficou em silêncio. As 3 mulheres trocaram olhares maliciosos, claramente prontas para transformar a desgraça de Alzira em fofoca no próximo chá. Alzira, pálida e vulnerável na cama, parecia querer sumir sob os lençóis. Sim, sou eu, respondeu minha mãe, sem parar o que estava fazendo. Sou a cuidadora da Alzira, e como profissional, vou ter que pedir que as senhoras se retirem.
A paciente está com a pressão instável e precisa de silêncio absoluto. Visitas de apenas 5 minutos, por favor. Mas quem você pensa que é para nos expulsar? Retrucou Cássia, com um tom de arrogância que me fez ferver o sangue. Somos amigas. Da família há décadas. Antes que eu pudesse intervir, Alzira fez algo inesperado. Ela se esforçou para se sentar um pouco mais na cama, apesar da dor evidente, e olhou diretamente para as amigas. Ela é a pessoa que está salvando a minha vida enquanto vocês estavam ocupadas demais para atender o telefone, disse Alzira, com uma voz fraca, mas carregada de uma amargura nova. Ela sabe exatamente quem eu sou, e mesmo assim, está aqui. Se não se importam, eu realmente preciso descansar. Ivone, por favor, acompanhe-as até a porta. O choque no rosto das 3 mulheres foi impagável. Elas saíram do quarto em fila indiana, murmurando entre dentes, enquanto minha mãe as conduzia com a polidez de uma rainha. Quando Ivone voltou ao quarto, Alzira estava chorando. Não era um choro de dor física, era o choro de quem percebeu que passou a vida inteira investindo em moedas falsas. Ivone, chamou Alzira, quando ficamos apenas as 3 no quarto. Por que você não me deixou sofrer? Você tinha todos os motivos do mundo para me odiar. Eu disse coisas horríveis. Eu fui pequena. Minha mãe se aproximou da cama, sentou-se na cadeira ao lado e pegou a mão de Alzira. Dona Alzira, eu aprendi cedo que a vida é curta demais para a gente carregar o veneno dos outros. Se eu tivesse deixado a senhora sofrendo, eu seria igual à senhora naquela noite do jantar. E eu gosto muito da pessoa que eu sou para me tornar outra pessoa por causa de um insulto. O meu trabalho não me define, mas a forma como eu trato as pessoas, sim. Alzira apertou a mão da minha mãe com força. Eu vi, naquele momento, uma ponte sendo construída sobre um abismo de preconceito. Mas eu também sabia que o processo de mudança de uma pessoa como Alzira não acontece da noite para o dia. A verdadeira prova ainda viria com a recuperação total e o retorno à vida social. Será que ela teria coragem de manter aquela gratidão quando estivesse de pé novamente? Naquela noite, enquanto eu ajudava minha mãe a organizar suas coisas para o final do plantão, percebi que a vingança que eu esperava, algo barulhento e destrutivo, não tinha metade do poder daquela lição silenciosa. Minha mãe não apenas cuidou do corpo de Alzira, ela começou a limpar uma sujeira muito mais profunda, que estava incrustada na alma daquela família mineira tradicional há gerações. 2 meses se passaram, desde que a estrutura de vidro da vida de Alzira se estilhaçou naquele quarto de hospital improvisado em sua própria mansão. O inverno em Belo Horizonte chegara de mansinho, trazendo aquele vento gelado que desce da Serra do Curral e faz a gente querer um café bem quente e um agasalho de lã. A casa no Belvedere já não cheirava mais a antisséptico. O aroma que agora flutuava pelos corredores de mármore era o de bolo de fubá com erva doce e café coado na hora. Era um domingo ensolarado, daqueles em que o céu de Minas parece uma pintura azul sem fim, e eu sentia uma paz que há muito tempo não visitava o meu peito. Ricardo e eu estávamos na varanda, observando o jardim que Alzira, em sua nova condição de mobilidade reduzida, aprendera a apreciar de um jeito diferente. Ela agora usava uma bengala elegante, de madeira escura com detalhes em prata, que batia ritmicamente no chão de granito, marcando o compasso de sua nova vida. Ela não era mais a leoa feroz que rugia ordens, mas uma mulher que parecia estar redescobrindo o valor das coisas que o dinheiro não consegue comprar. A fisioterapia fora árdua, e minha mãe, Dona Ivone, estivera presente em cada passo vacilante, em cada careta de dor e em cada pequena vitória. Aquele domingo seria o encerramento de um ciclo. Ricardo, em um ato de coragem que salvou nosso casamento, insistiu em organizar um almoço. Mas não seria um jantar de gala para 14 figurões da alta sociedade mineira. Seria um almoço de domingo, legítimo, com a mesa farta e as janelas abertas para o sol entrar. E, desta vez, a lista de convidados fora minuciosamente filtrada. Alzira fizera questão de ligar pessoalmente para os poucos que restaram do seu círculo, incluindo aquelas 3 amigas que a visitaram no momento de maior fraqueza. Minha mãe chegou cedo, mas não vestia o uniforme branco. Ela usava um conjunto de linho terracota
que realçava a cor de sua pele e o brilho sereno de seus olhos. Ela não entrou pelos fundos, como Alzira sugerira veladamente no passado. Ela entrou pela porta da frente, de cabeça erguida, trazendo um pote de doce de leite caseiro que ela mesma fizera em seu fogão de lenha, lá no interior. Quando Alzira a viu atravessar o hall, ela não desviou o olhar. Ela caminhou, devagar, apoiada em sua bengala, e pela primeira vez na vida, eu vi minha sogra abraçar alguém com sinceridade. Não foi um abraço de tapinha nas costas, foi um abraço de quem pede perdão sem precisar dizer a palavra. O almoço foi servido na mesa de jantar principal, a mesma onde a humilhação ocorrera meses antes. O brilho da prataria estava lá, mas o clima era completamente diferente. Estavam presentes Ricardo, eu, minha mãe e as 3 amigas de Alzira, Lourdes, Cássia e Margarete. Elas pareciam desconfortáveis, como se estivessem em um território que já não reconheciam mais. Elas olhavam para minha mãe, sentada ao lado de Alzira, com uma mistura de curiosidade e um resquício de soberba que ainda teimava em não morrer. No meio da refeição, entre um pedaço de lombo assado e uma colherada de tutu de feijão, o silêncio se fez presente por um instante. Alzira limpou os lábios com o guardanapo, mas desta vez o gesto não parecia teatral. Ela olhou para as amigas e depois para a mesa. "Sabe, meninas", começou Alzira, sua voz ecoando com uma clareza que silenciou os talheres. "No dia em que eu caí naquele banheiro, eu achei que o mundo tinha acabado porque eu não conseguia mais manter a pose. Eu chamei por vocês, e cada uma tinha uma desculpa mais importante que a minha vida. Eu não as julgo. Eu mesma agiria assim no lugar de vocês, porque foi isso que nós construímos, uma amizade baseada em quem oferece o melhor coquetel." Lourdes tentou interromper com "Mas, Alzira, veja bem." Porém minha sogra levantou a mão pedindo silêncio. "Mas a mulher que eu chamei de invisível, a mulher que eu disse que limpava a sujeira dos outros por dinheiro, foi ela quem limpou as minhas feridas. Foi a Ivone quem me segurou no colo quando eu não conseguia nem sentar na privada sozinha. Ela viu o que eu tenho de mais humano e mais feio, e não me tratou com o desprezo que eu dei a ela. Ela me tratou com uma dignidade que eu nunca soube que existia. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que já ouvi." Cássia baixou os olhos para o prato. Margarete remexeu-se na cadeira, desconfortável. Minha mãe, com a simplicidade que a tornava gigante, apenas colocou a mão sobre a de Alzira e deu um leve aperto. "A vida ensina a gente, Alzira. Uns aprendem pelo amor, outros pela dor. O importante é o que a gente faz com a lição depois que ela termina", disse minha mãe, sua voz suave como a brisa, que balançava as cortinas de seda. "Pois eu aprendi", continuou Alzira, agora olhando fixamente para as amigas. "E quero que vocês saibam que, a partir de hoje, a Ivone não é apenas a cuidadora que me salvou. Ela é minha convidada de honra em qualquer mesa que eu colocar nesta casa. E se alguém aqui ainda achar que o trabalho dela é limpar sujeira, talvez precise olhar para a própria alma e ver quanta sujeira acumulou ali, fingindo ser melhor que os outros." Aquilo foi o payoff definitivo, o golpe final na arrogância que reinava naquele bairro de elite. Vi o rosto das amigas de Alzira empalidecerem. Elas sabiam que o jogo tinha mudado. A vingança da minha mãe não fora um prato frio. Fora um banquete de humanidade servido sob o sol de Minas. Ela não precisou gritar, não precisou de advogados ou de escândalos. Ela apenas foi quem ela sempre foi, uma mulher de valor, em um mundo de preços. O restante da tarde passou de forma leve. Ricardo estava radiante, olhando para mim com um orgulho que reafirmava que nossa família, agora sim, estava completa e limpa de preconceitos. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de Belo Horizonte com tons de roxo e laranja, minha mãe se despediu. "Eu preciso ir, Alzira. O ônibus para o interior sai em 1 hora e eu tenho meus pacientes me esperando amanhã cedo", disse Dona Ivone, pegando sua bolsa. "Você não vai de ônibus, Ivone", disse Alzira, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. "O meu motorista vai levar você até a porta da sua casa e ele vai trazer um carregamento de flores para o seu jardim. É o mínimo que posso fazer por quem plantou esperança no meu." Eu acompanhei minha mãe até o carro.
Antes de entrar, ela me abraçou forte. Senti o cheiro de sabão de coco e alfazema que sempre a acompanhava. Viu, Bia? Ela sussurrou no meu ouvido. A gente não precisa descer ao nível de ninguém para mostrar o nosso tamanho. Às vezes, a melhor maneira de vencer uma guerra é cuidando de quem tentou nos ferir. O carro partiu, descendo as ladeiras do Belvedere rumo à rodovia. Eu voltei para dentro de casa, sentindo que o ar estava finalmente leve. Alzira estava na sala, lendo um livro, com a bengala ao lado. Ela me olhou e deu um aceno discreto. A lição estava aprendida. A sujeira tinha sido limpa, de dentro para fora. E ali, no silêncio daquela tarde de domingo, eu entendi que a maior superação não é vencer o outro, mas transformar o desprezo alheio na matéria-prima da nossa própria evolução. O orgulho de Alzira caíra por terra, e sobre os escombros dele, minha mãe construíra um novo tipo de respeito, sólido como as montanhas de Minas.